pensava que amido resistente era uma coisa muito boa, mas não imaginava que era tão boa assim. Você sabe o que é amido resistente? Amido resistente, como o nome já diz, ele resiste ao ser humano, porém ele não resiste às bactérias que tem no nosso intestino. Como o amido resistente ele não é quebrado por nossas enzimas digestivas, ele consegue chegar intacto no nosso intestino grosso, que é o que a gente precisa, e ele alimenta as boas bactérias. A fécula de batata, por exemplo, ela é um amido resistente. Existem outros também, mas eu quero levantar a bandeira aqui para a fécula de batata e eu vou explicar o porquê, tá bom? Ela tem 8 gramas de amido resistente numa colher de sopa, então praticamente é só amido resistente e água. Ela, quando encontra o nosso intestino grosso, quando ela atravessa todo o nosso aparelho digestivo, nossas enzimas não quebram esse amido e ela chega no intestino grosso, ela encontra as boas bactérias, tá bem? E como que a gente sabe que o amido resistente alimenta as boas bactérias e não as ruins? Por conta dos efeitos que causa quando a pessoa começa a ingerir o amido resistente. O nosso corpo, o nosso organismo, quando ele começa a consumir diariamente, fazer uso do amido resistente, ele começa a produzir butirato. O nome é complicado, mas ele é responsável, ele é o combustível das nossas células colônicas. Então pronto, começa aí a haver uma colonização positiva dentro do nosso organismo, tá bem? Quando a pessoa consome também o amido resistente, ele começa a ter uma melhor resposta insulínica. Ele melhora o funcionamento do intestino, deixando o intestino mais robusto. Então, como o intestino mais robusto, tende também a tratar a permeabilidade intestinal, que é nisso que a gente vem batendo aqui fortemente na nossa página. Quase todas as crianças autistas, mais de 90%, já comprovado cientificamente, tem algum problema intestinal. O meu filho ele tem um intestino permeável, tem um intestino inflamável, e o amido resistente, quando começa a alimentar as boas bactérias, esse intestino começa a ficar mais robusto e vai diminuindo a permeabilidade intestinal. E vocês sabem que o intestino permeável, furado, digamos assim, passa para a corrente sanguínea que não deveria passar, e entrando na corrente sanguínea começa a mexer também no organismo como um todo, tá bom? Ele ajuda na absorção de minerais como magnésio e cálcio, e o magnésio é assim, o maestro dentro do nosso organismo. Ele desempenha mais de 200 funções dentro do nosso organismo, então ele ajuda também nessa absorção do magnésio, tá bom? Super importante o magnésio na vida dos autistas. Então é por isso que a gente sabe que o amido resistente ele é excepcional, porque quando faz uso a gente descobre que ele está alimentando as boas bactérias pelo efeito que ele causa. Eu recebi esse assunto, eu recebi um livro de uma seguidora, uma mamãe especial, tá lá em Nova York, e quando eu li sobre isso, eu falei, vamos começar agora no início do ano. Então todo dia a gente está usando o amido resistente. Eu já sabia que era bom, mas eu estava procurando na banana verde, em outros amidos resistentes, porém com esse livro eu descobri que a fécula de batata ela é a mais segura, porque a banana verde, pessoal, cozinhou, você já não está mais comendo amido resistente, tá? Os legumes cozido, tudo que é aquecido, o amido resistente se perde. E na fécula de batata você consegue tomar ela crua, basta você misturar um pouquinho numa água e tomar, o gosto é insignificante, tá bem? É quase neutro. E ela tem ali 8 gramas de amido resistente numa única colher de sopa. Então, apesar de eu ter a banana verde aqui na minha geladeira, eu confio mais na fécula de batata, tá bom? Ela, além disso, né, além de alimentar esse exército correto, porque existe uma briga no nosso intestino, exércitos, colônias de bactérias que brigam entre si por espaço, tá bom? A gente fortalecendo aquele que a gente quer que ganhe, ele começa a ter força para expelir os parasitas que não fazem bem para nossa saúde e causa sim neurotoxinas, tá bem? Além disso, ele promove maior saciedade, importante pra gente aí que tem os nossos
meninos, as nossas crianças sempre pedindo por mais comida. Aqui em casa é sempre assim, tá bom? Então vai ajudar nessa saciedade. Vai também baixar os níveis de glicose no sangue. Então, para quem tem a sua criança acima do peso, o meu tá um pouquinho, para quem conhece pessoas com diabetes ou tá com a glicose alta, faça o uso do amido resistente, tá bem? Essa semana são dicas assim baratas, acessíveis e de grande resultado. A gente, o que eu posso falar mais aqui, pessoal? Se pintar dúvida aí se vai engordar, não se preocupe, tá? É apenas 2 calorias por grama. Quem está absorvendo são as bactérias do teu intestino, porque você não absorve o amido resistente, tá bom? Ela ajuda também na transição alimentar. Então, para as mamães, né, que estão começando a mudar a alimentação do filho, tirar aquilo que não presta, colocar comida de verdade, essa transição que é bem difícil, porque a criança fica resistente, ela ajuda. Aqui em casa a gente está mudando também a nossa dieta, não mais apenas vive o João numa dieta correta, mas a gente também está caminhando para isso. E a fécula de batata diariamente vai nos ajudar, porque ela ajuda na saúde intestinal, tá bem? Então, facilita como um todo, tá? Dicas. Comece aí com meia colher de cafezinho por dia. A gente sabe, pelo que eu li ali no livro, que acima de 20, 30 gramas já é desnecessário, tá bem? Até 20 gramas, esse amido resistente, ele fez completamente o seu papel. A gente está aqui usando 1 colher de sopa por dia, os adultos, e os pequenos estão com 1 colher de café, e você vai aumentando o quanto que você vai se sentindo confortável, porque está tendo uma transação, né, de alimento ali. Você está começando a alimentar a sua bactéria boa, mudando a sua microbiota intestinal. Então pode haver reações, uma dor de barriga, flatulências. Então você vai vendo como que você vai se sentindo confortável com o amido resistente, se você quiser fazer uso ou dar para o seu filho, para sua filha que tem autismo, tá bom? Tudo que eu indico aqui não tem contraindicação, mas esteja sempre conversando com o seu médico a respeito disso. O amido resistente eu achava que era bom, mas ele assim, superou minhas expectativas. Obrigada, Sueli, pelo livro, eu amei, tá bom? Ele faz realmente maravilhas no intestino da criança que tem autismo, reduz os picos de glicose no sangue, né? Geralmente o autista ele tem também um pouquinho de sobrepeso. E é barato, pessoal. Porém, a dica aqui de ouro: imagina que você está dando uma fécula de batata que está contaminada, que tem contaminação cruzada, e ali diariamente em jejum você está dando um pouquinho de glúten para o seu filho ou um pouquinho de maisena, de amido de milho, né? A gente sabe que o milho não pode entrar dentro do intestino da criança. Ele é transgênico, e o teu corpo não sabe o que é aquilo ali e bagunça o intestino e por consequência todo o corpo. Então, para você adquirir de forma segura, eu quero indicar para você mais uma vez o nosso parceiro mais querido da página, que é a Semente Azul. É uma loja virtual só de produtos para autista, tá bom? Não tem contaminação cruzada. Eu pego todas as coisas pro João lá, tá bom? Não fico mais procurando em nenhum outro lugar. Eu encontro tudo com segurança. A fécula de batata deles é segura, tem laudo. Então você precisa ter essa segurança se você vai fazer o uso do amido resistente para o seu filho diariamente, tá? Você não pode, ao invés de ajudar, prejudicar essa microbiota tão sensível que tem os autistas. Então, procure lá o pessoal da Semente Azul, se sinta segura por lá, tá bom? É uma empresa voltada para nos ajudar, tem uma ação social conosco, e eu fico segura porque lá eu pego todas as coisinhas que eu preciso para o João semanalmente, e a gente tá indo muito bem, tá? Fica a dica, pessoal. Um abraço, tchau!